Então, nessa semana, a gente vai estudar o ponto médio do segmento. Então, ó, o que é um ponto médio? É um ponto que está na metade entre os outros dois segmentos de reta. Então, eu tenho aqui uma diagonal que vai de A até B. Qual é o ponto médio da diagonal? É o ponto que está na metade entre os dois. A mesma coisa com a reta do x, ó, do XA até o XB. Qual é o ponto que está no meio? É o ponto que eu vou dividir por 2. E no caso do YA também. É o ponto que está na metade do caminho entre o XA e entre o XB. Então, primeiro exemplo, ó, bem prático. As coordenadas do ponto médio do segmento das extremidades. Então, A com x valendo 5 e y valendo menos 2. E B com x valendo menos 1 e y valendo menos 4. Então, para eu tirar a média aritmética entre esses dois pontos, eu vou dividir por 2, porque são dois pontos. Então, eu vou pegar o ponto do XA mais o ponto do XB e vou dividir por 2. Então, ó, o XA vale 5 e o XB vale menos 1. Então, vai ficar 5 mais menos 1. Então, fazendo a regra de sinal, mais e menos, sinais diferentes, então vai ficar uma conta de menos. 5 menos 1, 4. Vou dividir por 2, vai dar 2. E a mesma coisa com y. O y aqui vale o YA menos 2 e o YB menos 4. Então vai ficar menos 2 mais menos 4. Então, fazendo a regra de sinal dos sinais diferentes mais e menos, vai ficar menos 2 menos 4. Então, eu devo 2. Aí eu gasto 4, eu fico devendo 6. Quando eu divido 6 por 2, a metade de 6 é 3. Sempre que eu divido por 2, é a metade do número. E para finalizar os exemplos, nós temos aqui um exercício do IBMEC, né? Considere o triângulo ABC, onde A, o x vale 2 e y vale 3. O B, o x vale 10, o y vale 9. E o C, x vale 10 e o y vale 3. Representam as coordenadas dos seus vértices. Vértices, gente, é ponto. Dos seus pontos no plano cartesiano. Se M é o ponto médio do lado AB, quanto que mede MC? Então, gente, primeira parte. M é o ponto médio do segmento que vai de A até B. Então, eu vou calcular o primeiro, o ponto médio de A até B. Eu vou usar só esses dois. Então, aqui, ó, o x do A vale 2 e o x do B vale 10. Então, 10 mais 2, 12. Divido por 2 dá 6. A mesma coisa eu faço com y. 3 mais 9, 12. Divido por 2, 6. Então, eu descobri o valor do meu segmento AB, que x vale 6 e y vale 6 também. Encontrei. Depois disso, gente, eu vou calcular a distância de M até C, usando a fórmula da distância que a gente já trabalhou, que é o segundo x menos o primeiro x elevado a 2, a mesma coisa com y. O segundo y menos o primeiro y elevado a 2. Passa a substituição aqui, ó. O 6 menos 10, né, que é o xb, e 6 menos 3. Então, faço 6 menos 10 dá 4, menos 4. 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. E aqui a mesma coisa, ó. O y menos o y. 6 menos 3 dá 3. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Somos 2, 16 mais 9 dá 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, tá? Esse exemplo, a gente vai só ilustrar ele, porque os exercícios eu vou pedir apenas o ponto médio. Depois nós avançamos e fazemos esses tipos de exercícios. Então, os exercícios estão aqui. Eu prefiro que vocês façam na nossa aula, todas as terças-feiras. Mas, se vocês não conseguirem entrar na aula, vocês podem me entregar depois, tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição pelo WhatsApp.